Olá, um forte abraço a cada um de vocês. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e, tal como prometido no vídeo anterior de Física, trago-vos mais uma questão da prova vestibular do ano de 2022 do Instituto Militar de Engenharia. Desta vez é a 25ª questão. Temos aqui que a figura mostra um esquema com dois espelhos planos verticais, presos a blocos que oscilam na mesma direção sobre uma superfície horizontal sem atrito. Observa-se também a presença de uma partícula em repouso, que é esta aqui. Dados, sabemos a amplitude da oscilação de cada bloco, que é A. Conhecemos também a massa de cada conjunto, bloco mais espelho, que é M, e a constante elástica da mola, K. Observações. Cada espelho chega a encostar com velocidade nula na partícula em repouso, porém em instantes diferentes. Ou seja, o movimento oscilatório de cada um dos blocos está desfasado um do outro. Segundo tópico, quando o espelho da esquerda encosta na partícula em repouso, o espelho da direita está voltando com a mola se comprimindo e à sua maior velocidade escalar. Havemos de voltar a este tópico depois com mais atenção. A maior distância relativa entre as imagens da partícula nos espelhos e a maior velocidade escalar relativa entre elas são, respectivamente, e temos aqui as diferentes opções de escolha. Primeiríssima coisa é estabelecer aqui um referencial e vocês teriam liberdade de o fazer da maneira que entendessem. Eu vou escolher aqui a origem do nosso referencial, o ponto zero, aquele ponto em que a mola do nosso lado esquerdo não está nem comprimida nem estendida. Está em posição neutra. Ora, nós sabemos que qualquer um dos movimentos tem amplitude A. Quer dizer que deste lado ela vai até a posição menos A e deste lado vai até a posição A, que é exatamente o ponto em que se encontra aquela partícula em repouso. Isto porque nos é dito que ele chega a tocar ali naquela partícula em repouso. Sabendo que o espelho do lado direito também efetua um movimento de amplitude A, e sabendo também que ele chega a tocar ali naquela partícula com velocidade nula, então ele terá aqui uma posição neutra na posição 2A e vai oscilando entre A e 3A. Vou pôr aqui a ver as posições neutras de cada um dos espelhos. Resumindo, o espelho do lado esquerdo oscila entre a posição menos A e A, e o espelho do lado direito entre a posição A e 3A. Este primeiro tópico diz-nos que cada um dos espelhos chega a encostar com velocidade nula ali na partícula em repouso, porém em instantes diferentes. Isto quer dizer que o espelho do lado esquerdo não passa daquele ponto ali para o lado direito e o espelho que está do lado esquerdo oscila até ali àquela posição, mas não passa dali para o lado esquerdo. Foi isso que nos permitiu estabelecer então aqui a posição de cada um deles. Vamos tratar dos espelhos. Quando o espelho da esquerda encosta na partícula em repouso, que é este ponto que está aqui a vermelho, vamos pôr esse espelho. O espelho da direita está voltando com a mola se comprimindo e à sua maior velocidade escalar. Vamos ver isto com mais atenção, tomando como exemplo o espelho do lado direito. A partir do momento em que não temos atrito, a variação de energia mecânica é nula. Ou seja, temos conservação de energia mecânica. Energia mecânica, que neste caso é dada por energia potencial elástica mais energia cinética. Naquele ponto ali, nós sabemos que a sua velocidade é nula. Logo, a energia cinética é nula
e a energia potencial é máxima. O mesmo ocorre ali. Energia cinética nula, que é no momento em que ele inverte o sentido do movimento. Energia potencial há de ser máxima. Logo, neste ponto, nós sabemos que a energia potencial elástica é nula, isto porque a mola não está nem comprimida nem esticada. Então, este é o ponto em que a energia cinética terá de ser máxima, isto porque a soma de ambas tem de dar sempre a mesma coisa. Logo, a velocidade é máxima neste ponto. Sendo assim, vamos representar o espelho do lado direito neste ponto. Eu vou pôr aqui a equação que nos dá a posição de uma partícula em movimento harmónico simples, que é isso que está aqui em causa. Um corpo preso a uma mola efetua movimento harmónico simples e ela é dada então por x de t igual à posição inicial mais a amplitude da oscilação vezes o seno de ômega-t, em que ômega é a velocidade angular, t é o tempo, mais a fase inicial. Ômega é a velocidade angular, que é 2π sobre período, ou se quiserem, 2π vezes a frequência, e o A é a amplitude. Agora, por conveniência, eu vou chamar o espelho do nosso lado esquerdo o espelho A e este o espelho B. Então, agora vamos escrever esta equação para cada um dos espelhos. Então, x de A em função do tempo vai ser A, isto porque o seno vai ter valores entre menos 1 e 1, isto quer dizer que a posição vai oscilar entre menos A e A. Seno de ômega-t, a constante elástica é a mesma, logo ômega será o mesmo. Mais, e aqui vamos ter de pensar melhor. Então, vamos pensar no seguinte. No instante inicial, eu quero que este espelho esteja na posição A. Logo, o seno tem de dar 1. Ora, o seno dá 1 em π sobre 2. Então, inicialmente, o t é 0, por isso este termo desaparece. Logo, vamos ter de pôr aqui π sobre 2. Agora, vamos ao espelho B. Então, nós sabemos que o seno oscila entre menos 1 e 1 e eu quero que o seu movimento oscile entre A e 3A. Então, temos de pôr aqui 2A mais A seno de qualquer coisa. Reparem que o seno, quando assume o valor de menos 1, ficamos com 2A menos A, que dá A. E quando o seno é 1, que é o seu valor máximo, ficamos com 2A mais A, que dá 3A. Aqui à mesga vamos pôr ômega-t mais qualquer coisa. Eu quero que a sua posição inicial seja 2A, logo eu quero que este termo todo desapareça, logo o seno terá de ser 0, então vamos pôr aqui um 0. Será? Não acreditem em tudo aquilo que eu digo. Numa oscilação entre 0 e 2π, o seno só vai ter o valor de 1 em π sobre 2. Acontece que o seno é 0 em 0, mas também em π. Agora, o que é que eu ponho aqui? Ponho 0 ou ponho π? Notem, a função seno é crescente no primeiro quadrante. Toma o valor de 0 para um ângulo de 0 e toma o valor 1 para um ângulo de π sobre 2. Quer dizer que numa fase inicial, o valor do seno está a aumentar, logo a posição está também a aumentar. Ou seja, ao 2A nós estamos a somar qualquer coisa.
Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, inicialmente, o espelho se está a movimentar naquele sentido. E isso é compatível com o que está aqui a dizer. O espelho da direita está voltando com a mola se comprimindo. Ou seja, ele está a começar a fase de compressão da mola. Logo, está a andar naquele sentido. Então, só o 0 é que faz sentido e não faz sentido o π. O π é depois quando ele volta para trás, ele volta a passar aqui nesta posição e nesta fase está a começar a esticar a mola. Primeira coisa, vamos simplificar aqui estas expressões. Lembrar, mais uma vez, que este é o espelho denominado por A e este por B. Então, ômega-t mais π sobre 2. Temos aqui o π sobre 2. Vamos juntar mais um bocadinho. E isto é π sobre 2 mais ômega-t. Vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. E aqui o nosso ângulo de referência será ômega-t. Reparem agora que o seno deste ângulo, que é positivo e que eu leio ali no eixo do y, bate certo com o cosseno deste. Então, isto simplificado fica simplesmente A cosseno de ômega-t. E este aqui, já tínhamos visto, não há nada a simplificar, fica 2A mais A seno de ômega-t. Agora, o que é que nos pedem? Pedem a maior distância relativa entre as imagens da partícula nos espelhos e vamos deixar a velocidade para depois. Temos aqui a partícula em repouso. Ora, a imagem que se vai formar desta partícula no espelho B está a uma distância igual à distância que ela está do espelho. E o mesmo se passa do outro lado. Ou seja, qualquer coisita deste género. E reparem que a soma daquelas duas distâncias não é mais do que a distância entre o espelho A e o espelho B. Por isso, em qualquer instante, a distância relativa entre as imagens da partícula nos espelhos é o dobro, essa distância que nos pedem é o dobro da distância entre o B e o A. Reparem, a distância entre aquelas duas pintas vermelhas é o dobro da distância entre A e B. E nós podemos calcular essa distância. XB menos XA. Já agora eu optei por XB menos XA porque, estando B à direita de A em qualquer instante e da maneira que eu pus o referencial, este valor dá sempre positivo. Então é este valor que aqui está em baixo menos este. Então, mas como é que se acha uma distância máxima? Bem, para descobrirmos o máximo ou o mínimo de uma função, vamos precisar de derivar e fazer o estudo da função derivada. Tenho ali a derivada da função seno e da função cosseno para nos ajudar. Vamos então a isso. Vamos calcular a derivada daquilo que temos aqui. A derivada de 2A é 0, trata-se de uma constante. Então, derivada do seno, de um modo geral, é cosseno, mas vamos ter que fazer primeiro a derivada do que aqui está dentro, em ordem a t, ou seja, da ômega, que se vai juntar ali ao A. E aqui ficamos com cosseno de ômega t. Aqui, de um modo geral, a derivada da função cosseno é menos seno, por isso aquele sinal menos passa a mais, e vai ocorrer uma coisa parecida. Derivada do que aqui está dentro, ou seja, o ômega vai fazer companhia ao A, e aqui seno de ômega t. Agora, o passo seguinte passa por descobrir onde é que a função derivada se anula.
Então eu vou ter de resolver a seguinte equação. Igual a 0. Vamos passar um deles para o outro lado. O que faz com que isto corte. E agora, se vocês se lembrarem da função tangente, então este cosseno vai passar para o outro lado a dividir. Ficamos com menos 1 igual a tangente de ômega-t. Então, mas onde é que a tangente dá menos 1? Vamos só pensar entre 0 e π sobre 2, porque depois tudo isto se repete. Então há de ser aqui em π menos π sobre 4, ou seja, 3π sobre 4, ou em 2π menos π sobre 4, ou seja, 7π sobre 4. Agora, um destes corresponderá à distância máxima e outro corresponderá à distância mínima. Lembrar aqui também que estes ângulos estão relacionados com o ângulo de π sobre 4, onde tanto o cosseno como o seno têm o valor de raiz de 2 sobre 2. O mais seguro que temos a fazer agora é agarrar ali naquela função original e calculá-la para um ângulo de 3π sobre 4 e fazermos depois o mesmo para um ângulo de 7π sobre 4. Um deles será a distância máxima, outro será a distância mínima. Então aqui vai ficar 2a. Ora, 3π sobre 4 é do segundo quadrante. O seno é positivo, o cosseno é negativo. Por isso, aqui este a vai multiplicar por raiz 2 sobre 2, positivo. E como ali o cosseno é negativo, vamos ter que trocar aquele sinal e vamos ficar com a raiz 2 sobre 2. Seja a vezes 2 mais raiz 2 sobre 2 mais raiz 2 sobre 2 dá raiz 2. Se fizéssemos o mesmo para 7π sobre 4, vamos ficar aqui com 2a. Agora é ao contrário, é o seno que é negativo, logo teríamos que pôr aqui sinal menos. E o cosseno é positivo, logo não trocamos aquele sinal. Pondo o a em evidência, ficaríamos com 2 menos raiz 2. Bem, não há dúvida. Esta será a distância máxima e esta será a distância mínima. O que também era mais ou menos expectável. Isto porque o espelho A, o espelho do lado esquerdo, está a andar da direita para a esquerda. O espelho B, o do lado direito, está a fazer exatamente o contrário. Logo, eles estão a afastar-se um do outro na fase inicial. Por isso, seria de esperar que fosse ali mais ou menos perto o momento em que essa distância é máxima. Agora, é esta a resposta à primeira parte do problema? Não, eles não querem a distância entre os espelhos, querem a distância entre as imagens daquela partícula nos espelhos, que nós já tínhamos visto que era o dobro disto. Então, essa distância será 2a, 2 mais raiz 2, ou se quiserem, a 4 mais 2 raiz 2. De seguida, eles pedem-nos a maior velocidade escalar relativa entre as tais imagens dos espelhos. Aqui, 2 pontos. Primeiro, tomando como exemplo o espelho A. Vamos imaginar que o espelho A se desloca 5 metros num segundo.
Então, a imagem daquela partícula em repouso no espelho irá percorrer o dobro dessa distância à mesma num segundo. Logo, a mesma situação ocorre relativamente à distância das partículas, ou seja, esta velocidade será sempre o dobro da velocidade relativa entre os espelhos. De seguida, a partir do momento em que nos pedem uma velocidade escalar relativa, vamos fazer v de b menos v de a. Atendendo ao contexto do nosso problema, isto poderá ter valores negativos ou positivos. No entanto, a partir do momento em que queremos o valor máximo, vamos ter de considerar isto depois em módulo. Velocidade não é mais do que derivada da posição em ordem ao tempo, logo, VAT há de ser derivada do cosseno de um modo geral em menos seno, este ômega sai lá para fora, menos ômega A seno de ômega t. Por outro lado, velocidade B é igual, este 2A desaparece, a sua derivada é zero, e aqui vai ficar uma coisa parecida a ômega cosseno de ômega t. Processo agora em tudo idêntico àquilo que foi feito há pouco. Vamos fazer velocidade B menos velocidade A. Vai ficar A ômega cosseno de ômega t menos com menos vai dar mais A ômega seno de ômega t. Nós queremos o máximo disto, logo vamos ter de fazer novamente a derivada. A derivada do cosseno é menos seno, mas vai ser um ômega a mais lá para fora, vai ficar menos A ômega ao quadrado seno de ômega t. Derivada de seno é cosseno, mas um daqueles ômegas terá de sair para fora, mais A ômega ao quadrado cosseno de ômega t. E agora vamos ter de igualar a zero para irmos à procura dos extremos. E atendendo àquilo que estávamos a falar há pouco, ou seja, nós estamos interessados na velocidade relativa máxima, tanto o máximo como o mínimo desta função poderão ser soluções do nosso problema, isto porque nós estamos a pensar em módulo. Então, neste caso, eu vou passar este matacão todo para o outro lado. Vamos ficar com A ômega ao quadrado cosseno de ômega t igual a ômega ao quadrado seno de ômega t. Aqui corta a semelhança daquilo que ocorreu há pouco e também em semelhança àquilo que fizemos há pouco, vamos trabalhar com uma tangente. Vamos dividir tudo por cosseno, aqui vai ficar 1 igual a tangente de ômega t, isto porque cosseno a dividir por cosseno dá tangente. Entre 0 e π sobre 2, a tangente vai assumir o valor de 1 em π sobre 4, ou π mais π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. E mais uma vez, isto está relacionado com o ângulo π sobre 4, onde o seno e o cosseno assumem ambos o valor de raiz 2 sobre 2. Então, vamos fazer o VB menos VA calculado em π sobre 4. Então fica A ômega raiz 2 sobre 2 mais A ômega, e aqui também raiz 2 sobre 2, tanto o seno como o cosseno são positivos ali em π sobre 4. Que vai dar A ômega raiz 2, simplesmente. E facilmente se percebe que se tivéssemos feito o mesmo
para 5π/4. Estamos no terceiro quadrante, onde o seno e o cosseno são negativos e dão ambos menos raiz 2/2. Ficaríamos com o valor de menos a ômega raiz 2. Pelas razões que apontámos há pouco, então a velocidade relativa no que diz respeito à imagem da partícula no espelho será o dobro desta. Acontece que isto não está nas opções de resposta e, mais que isso, nem sequer a velocidade angular aparece em nenhuma das opções. Por isso vamos ter de dar aqui um jeito. Nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Em particular, força elástica é igual a menos K ΔX. K é a constante elástica da mola. Δx é a sua deformação relativamente à posição de equilíbrio. Porquê negativa? No exemplo em que estamos, por exemplo, a comprimir uma mola, nós vamos sentir uma força com a mesma direção, mas sentido contrário. Igualando ambas, e vamos resolvê-la em ordem à aceleração. Agora vamos pegar na equação das posições do movimento harmónico simples. X é igual a x0, que é a posição de equilíbrio, mais A seno de ômega-t mais fase inicial. Agora vamos só reescrever isto de outra maneira. Δx é mais do que o x menos x0, ou seja, a deformação daquela mola, que por sua vez é igual a A seno de ômega-t mais fase inicial. Agora vamos derivar isto em ordem ao tempo. Derivada de x em ordem ao tempo é velocidade. Derivada de uma constante é nula. Aqui, de um modo geral, derivada do seno é cosseno. E vamos ter que fazer também a derivada do que aqui está dentro, em ordem ao tempo. Isto é uma constante, por isso sai apenas o ômega cá para fora, que vai fazer ali companhia ao A. Continuando, vamos fazer outra vez a derivada disto em ordem ao tempo. Derivada da velocidade em ordem ao tempo é a aceleração. Outro ômega irá sair daqui, mas tomem atenção, de um modo geral, derivada do cosseno, menos seno. Mas quem é A seno de ômega-t mais fase inicial não é mais do que o nosso Δx. Então isto poderá ser reescrito assim. Agora vamos comparar o que temos aqui com o que temos aqui. Então, K sobre M não é mais do que o nosso ômega ao quadrado. Se quisermos ômega, vamos ter de fazer raiz quadrada. Pegando novamente nisto, vamos ficar com 2. Escrever já aquele raiz de 2. A raiz de K sobre M. E esta sim já é uma das opções de resposta. Então, em jeito de conclusão, vamos então assinalar a resposta correta como sendo a resposta E. Fiz aqui uma pequena animação no GeoGebra para percebermos melhor aquilo que está a acontecer. Eu considerei uma amplitude de 1 e o que nós vemos no eixo horizontal, a azul, com as letras A e B, são os espelhos, a oscilarem entre as suas posições de equilíbrio. A vermelho, nós vemos a imagem da partícula que está em repouso em cada um dos espelhos. E reparem que a distância entre elas é sempre o dobro da distância entre os espelhos, tal e qual como nós já tínhamos falado. A verde, no eixo vertical,
está representada a distância entre os peixes, que vai oscilando entre um valor mínimo e um valor máximo. O valor máximo que é 2 mais raiz 2, valor mínimo que é 2 menos raiz 2. Por fim, a preto e também no eixo vertical, nós temos a velocidade de B menos a velocidade de A. E o módulo daquilo será, então, a velocidade relativa que nós queremos encontrar o valor máximo. Não era o mais acessível dos exercícios, até mesmo do ponto de vista matemático, mas estes exercícios dos vestibulares, principalmente dos cursos militares, serão cada vez mais presença assídua aqui no canal. Quem ainda não fez, sugiro que faça a subscrição do canal. Podem também deixar um like neste vídeo, ativem as notificações para que não percam nenhum conteúdo novo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.